deixem seguro como instituição, eu vou diminuir. Olha, você pediu 100, para esta autonomia que eu tenho, eu vou entregar no começo do plantão, lá do pedido, 80. Se você precisar de mais, você faz a justificativa e retira. Isso é gestão de estoque. Me parece bem lógico, assim, não sei da maneira que eu estou colocando. Então, e isso tem sido feito com os principais insumos. A ideia é que seja feito com todos. Então, a ideia é que para todo insumo tenha um consumo esperado do setor. Aquele setor naturalmente recebe aquele quantitativo. Se precisar mais, tem microfone aberto. É do Tom. Toma pronto. Recebe o insumo e o que precisar mais, enquanto houver no estoque, vai ser liberado mediante justificativa. É gestão, né? Algumas questões. Então, a luva. A luva, nós temos... Isso foi do Huddle da manhã. A gente tem autonomia de luva para mais de 8 dias. Eu acho que a luva M está com uma falta, é crítico, mas a luva PG e GG, nós temos uma autonomia para 8 dias. Isso é informação aqui do nosso almoxarifado. As fraldas, nós temos autonomia, eu estou dividindo aqui em PM, G e GG, para mais de 15 dias para elas. Então, esses itens, que a questão da agulha, teve essa falta da agulha 40, né? Isso. A gente identificou que essa agulha 40, existia uma substituta, que ela tem uma travezinha, que poderia ser usada com indicação. Então, não é neste caso, não estou falando que num outro, estou falando que neste caso que eu estou falando, a gente identificou um quantitativo grande de uma outra agulha que poderia substituí-la em algumas situações. Então, a ideia é sempre usar e substituir aquilo que é substituível, né? Sem perder qualidade, eficiência e segurança. Então, a gente identificou que tinha esse quantitativo, fez um treinamento, né, para o uso dessa agulha, que ela não tinha muito uso no hospital, e acabou que conseguiu minimizar um pouco essa criticidade do estoque. E as sondas, as sondas de aspiração, vocês vão me perdoar, de cabeça eu não sei, mas eu sei que ela é sempre discutida no Huddle, e a gente tem conseguido suprir via os remanejamentos, E o que eu posso dizer sobre isso é isso, assim, a gente tem essa proposta de trabalhar com gestão, né, técnica, baseado em gestão de estoque, para a gente poder otimizar. As fraldas é um exemplo, assim, que eu fico muito feliz em falar que nós participamos aqui. Teve uma época muito crítica de fralda mesmo, né? Agora eu falei essa autonomia, mas de fato teve uma época muito crítica. O que a gente fez? Fez isso que eu falei agora há pouco, né? Foi em cada setor, estimou a gravidade e o uso dos pacientes daquele setor e definiu, olha, para esse setor, o que se entrega é, sei lá, 100. Então, você vai entregar 100. Se a enfermeira ou quem for identificou que precisa de mais, ela já está lá com 100, ela tem. Ah, olha, não deu, a demanda está maior. Tudo bem, pede e a gente disponibiliza. Com isso, a gente conseguiu otimizar o uso, né? Eu acho que desperdiçar nunca, né? Assim, a gente tem que, quem gerencia estoque tem que estar com isso na cabeça. E eu não estou falando que isso acontece. Há 3 anos atrás, a minha mãe era internada aí no hospital, quem dava as fraldas era eu. Quando? Há 3 anos atrás, quando minha mãe ficou 5 meses indo e vindo, e quem dava a fralda era eu, porque o hospital não tinha a fralda GG para ela usar. Então, isso não é uma questão recente. Tá, mas isso, a senhora está falando, é a Andréa, né, que eu estou vendo aqui. 3 anos. Isso faz 3 anos, é isso? Não que não tenha
Só para tentar. Então, isso não é recente. Tá, não, assim, não é. A questão do estoque, ela sempre foi um calcanhar de Aquiles, eu acho, em toda a gestão de hospital, não só daqui, né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar, na minha visão, internamente, é a gestão do estoque visando a segurança do paciente, a eficiência na distribuição e a boa indicação no uso, sabe? Isso está muito na nossa mão. Acho que para isso nós temos que ser vigiados e cobrados mesmo por vocês que são conselheiros. Então, gostaria que vocês, e eu imagino que se interessem, por saber como é feito a gestão do estoque. Essa é uma pergunta ótima, porque isso é importante, né? E eu acho que vocês têm que estar, né, envolvidos, sabendo. É claro que talvez algumas coisas específicas, talvez tenha algum limite, eu não sei, mas algum limite de informação possível a se trocar. Mas tudo que for dentro da legalidade tem que ser aberto e trocado. Então, o que eu posso te falar, de 3 anos eu não consigo falar, mas eu consigo imaginar que sim, o problema de estoques e de insumos não é novo. Acho que a pandemia agravou essa situação, porque há um grande deslocamento, né, de necessidades e demandas, mas o que nós estamos tentando trabalhar agora é com tecnicidade, né? Como eu falei, segurança no uso, indicação correta e a gestão do estoque. Acho que nós estamos vendo alguns frutos, assim, que seria legal de dividir com vocês numa oportunidade que seja preparado de cabeça. Eu não sei falar todos os dados, mas talvez fosse interessante, se for uma demanda de vocês, uma coisa mais... porque uma coisa muito geral é difícil, né? Falar sobre insumos. Como eu falei, são milhares de itens. Talvez uma demanda específica sobre descrição de fluxo, não sei, para que vocês interajam e entendam o trabalho que está sendo feito. Assim. É isso. Ô, doutor Eduardo, mais uma coisa que eu fico falando, eu estava prestando atenção no que você estava falando, se tem 2 reuniões que o senhor disse que tem rampo para falar dos insumos, aí o senhor já falou que a seringa fez uma adaptação, tá? Fralda fala que não tinha, diz que tem. Aí a sonda não vai poder pegar um caninho de colocar no nariz da pessoa, tem que ser uma sonda, sabe? E é coisa assim que nós estamos em março, começo de março. O Everaldo falou desde janeiro. E o senhor fala que tem 2 reuniões por dia, onde é mostrado a autonomia que tem dos insumos e o que não tem. Isso. E também se coloca no lado do trabalhador, o emocional do trabalhador, que tem uma caixa de luva para trabalhar um plantão. Imagina como que essa pessoa está preocupada se ele vai se contaminar e contaminar outras pessoas. A gente não quer palestrinha para a próxima reunião, a gente quer dados efetivos. E eu também não gosto quando o senhor pega e essa fala como se o funcionário não estivesse falando a verdade. Porque a gente já conhece esse funcionário de longa data, é uma pessoa que luta, é uma pessoa que tem um carinho, o nosso carinho, que é uma pessoa verdadeira, e eu agradeço muito a fala dele, por ele ter falado e mostrado, porque senão era eu, o seu João e a Andréia, parecendo que a gente está inventando. Então, a gente quer uma coisa efetiva e a gente quer que os funcionários sejam tratados bem com os insumos corretos, para que possa cuidar bem da população. Obrigada. Sueli, perfeito, concordo com você. Eu acho que o funcionário do hospital é a alma do hospital, sabe? É como eu falei, não é duvidar do funcionário, mas é entender o problema, né? Às vezes, como eu falei, o funcionário fala, olha, não tem no setor, eu não estou falando que não tem, estou falando que realmente, às vezes ele fala, não tem, só que a questão é alinhar o fluxo para ter, né? A luva que você falou. Agora, a gente tem a autonomia e a garantia. Então, assim, não está errado, como, na minha visão, como gestor, falar assim, olha, agora, por conta da autonomia, eu vou te mandar uma caixa. Por quê? Porque você sempre pedia 2 e essas 2, ela tem uma segurança a mais que a gente manda. Eu estou te mandando uma, porque a gente está começando né, a gente está dentro de uma zona que está meio desconfortável, a gente não recebeu, é o que a gente tem aqui, a gente vai receber daqui tantos dias. Como eu te falei, a gestão de estoque. Então, eu estou te liberando uma, mas assim que precisar, você vem para o que tem aqui, entendeu? Isso é uma orientação que é dada sempre. Enquanto, se tem no estoque, é para entregar, né? E vai ser entregue se vier pegar e tiver no estoque.
Então, eu concordo com você, a gente está falando a mesma coisa. E eu, em nenhum momento, duvido do funcionário de jeito nenhum. Até porque uma das maneiras de deixar isso às claras é ele sinalizar e formalizar, que é o que a gente sempre orienta. A gente está falando a mesma coisa, viu? Eu super agradeço. Assim. Ele podia participar do Em relação às sondas que você falou, a gente discute, entende a autonomia. E já começa, assim, se tá crítico, a gente começa a disparar. Para onde está pedindo remanejamento? Precisa de ajuda? Precisamos, como gestão, entrar em contato com alguma outra instância? Como eu falei, são milhares de itens. Né? Então, a gente está sempre do lado para tentar suprir, né, quando essas questões aparecem. E, de fato, eu não estou falando que nunca faltou nada aqui, não. O insumo é sempre, a gestão do estoque, ela é sempre dia a dia, né? É dia a dia, assim, é um trabalho diário, sim, diário mesmo. Mas obrigado, muito obrigado. E tem a questão da portaria, você tem alguma posição, doutor? Da portaria? Da entrada que o André falou no início, sabe? Quem que falou, André? O André. Ah, é verdade, André. André, você falou da portaria, né? Eu vou ser muito sincero com vocês, né? Essa questão da portaria, até onde eu sei, eu não acompanhei as reuniões de vocês antes, mas eu entendo que ela parece que já foi discutida, mas que ficaram pendências a discutir. Eu, pessoalmente, acho que o melhor seria discutir com a doutora Josiane nesse caso específico, porque eu acho que é o jeito mais alinhado de poder resolver as dúvidas de vocês. Se você tiver alguma pergunta específica, eu posso falar aqui sem problema nenhum. Não me nego de jeito nenhum a conversar sobre isso. Mas eu tenho a impressão que pode eventualmente ser discutido num desses horários. Eventualmente pode chamar. Dia 17 de março, né? Na terceira quarta-feira. Pode chamar. Pode, eles podem. Pode ser o André e quem mais? Pode, se eles quiserem já colocar o nome para agendamento com a Alzira, que é a secretária da doutora, a gente já passa para ela as duas pessoas que querem. Porque em reunião presencial, no máximo, são duas. O que vocês preferem? Eu gostaria de estar participando. Tá. Então, o André e a Andréia. O André é um e a Andréia é outra. Andréia que falou? Isso, Marisa. Então, Andréia Calipau. Dia 17 40 minutos. Dia 17/3, o André fica às 14 horas, aí a Andréia às 14h40. Aqui no Saboia, na sala da Na sala dela. A gente já deixa na aba isso. Às 14 horas, isso. 14 horas. E a gente uma pausinha, se tá tudo certo? Tá. E veja bem, a reunião não é deliberativa, é meramente para esclarecimentos e de troca de informações. Agora, eu posso dar um comunicado? Tem o comunicado e depois eu tenho que falar da aprovação da ata. Tá, eu queria dar um comunicado que, assim, a gente sempre batalhou para que o CAPES AD Jabaquara fosse 3, né? E seria muito bom que a gente pudesse pedir ajuda realmente para o doutor Arnaldo, porque o CAPES, a cidade de Ademar está com CAPES AD cidade de Ademar e a gente não conseguiu fazer o CAPES 3 aqui no Jabaquara. Então, vocês que são a dona Terezinha que gosta de Jabaquara, vamos tentar ainda, porque seria muito bom para o Jabaquara a gente ter um CAPES 3. Alivia, porque o que acontece? Eu fiquei sabendo que com a UPA, os pacientes vão passar pela UPA, mas a saúde mental vai vir direto para cá, lá não vai ter psiquiatria. Então, vai ter uma demanda muito grande do Saboia. Então, a gente ter um CAPES 3 aqui é fundamental, gente. João, você está levantando a mão, João Batista? Agora que eu estou vendo. Pode falar, João. Então, Marisa, eu gostaria que o doutor ficasse aí. Ele está aqui. Eu gostaria também que ele respondesse. Eu estou aqui. Ele está aqui, meu bem. Como que é? Me desculpa, como que é o nome mesmo do senhor? Eduardo. Como?
Eduardo. Eduardo? Tá. Então, Eduardo, você está vendo como é difícil o diálogo no Saboia? Porque desde o dia 6 que a gente... A fala do João está cortando, argumentar... tem um microfone aberto. Tem o microfone da André aberto, a fala do João está cortando. André, você pode fechar o microfone, por favor? A gente não consegue ter diálogo com a direção do hospital. Porque, assim, eu não sou conselheiro. Eu hoje não estou como conselheiro do Saboia. Mas me põe e eu uma liderança de 35 anos do Jabaquara. Eu faço parte da Comissão de Reforma da Saúde, da Supervisão de Saúde Jabaquara Vila Mariana. Eu faço parte da Comissão de Reformas da Subprefeitura do Jabaquara pelo Conselho Participativo. E a gente pediu até para ela uma fala com a gente, e ela não deu. Simplesmente ela fechou aquela entrada, abriu da maneira que ela quis, do outro lado. Se não fosse a gente estar lá gravando o degrau no dia 2, ela não tinha mandado fazer a rampinha que ela fez, ainda fez a rampinha atrapalhando a calçada. Porque um cadeirante que é motorizado, que a cadeira dele é motorizada, ele pode até virar ali naquela rampa, por causa daquela rampa. Quando a gente questionou que não dava para uma cadeira de roda virar e entrar naquela portaria, ela estrangulou o pé da árvore, mandou pôr massa no pé da árvore. Hoje a árvore está cheia de massa que ela mandou pôr no pé. Ela foi na nossa autorização para tirar uma árvore sadia. A prefeitura não está tirando árvore que está condenada, que a gente está vendo cair aí por cima de carro, cair por cima de tudo, e ela foi lá pedir para tirarem a árvore. Então, quer dizer, o que já foi ali lá atrás. Só que esse problema que não dava para cadeirante entrar por ali, tinha que entrar e vinha bandido, bandido baleado, então os carros, a cancela abriu, chegou a atropelarem cadeirante ali, mas como a polícia militar sempre teve ali, sempre teve esse abatimento, nunca isso foi adiante. Mas foi feito, sim, uma fala com todo mundo para tirar essa portão de 2 metros de largura. Aí, para tampar os acessos dos moradores de rua, tudo, tamparam aquela porta, puseram 2 pitbull para ficar no portão, olhando o da pessoa que vai entrar. Se for morador de rua, não entra. Se não for, entra. É assim que é trabalhar com a inclusão das pessoas. É assim que é o tratamento com moradores de rua, com pessoas doentes. Não são pessoas sadias. Porque se eles fossem sadios, eles estão na família dele. Há 5 anos atrás, nós tínhamos com o doutor Orlando, com o doutor Guimarães, o Vander, que era subprefeito, a pessoa do CRAS, que era do CRAS. Nós tínhamos um conjunto que nós começando a trabalhar em conjunto uma casa para pôr essas pessoas. Aí, infelizmente, a gestão passada saiu, essa que entrou não quis trabalhar em conjunto com a população, em conjunto com as outras
secretaria. Resolveram fazer tudo da maneira dela. Primeiro veio o doutor Eustáquio, quebrou todos os bancos com o pessoal do outro lado dentro do Saboia, para a gente ficar fumando um cigarro, eu não fumo, mas os outros, os demais, faz aquilo que pode e que quer da vida dele. Então, se tinha uma pessoa minha operando, ia demorar 8, eu sentava naqueles bancos. Hoje, aqueles bancos foi quebrado porque diz que morador de rua deitava nele e o cachorro fica abaixo. Então, é mais fácil excluir as pessoas do que incluir a pessoa. Eu estou vendo a UPA está sendo feita aí atrás, o prefeito vai todo mês, ele põe o palanque dele lá, ele fala, ele põe o microfone na população, ele abre para conversar com os funcionários, ele abre para conversar com todo mundo. O secretário também vai, eles abrem o microfone, eles conversam com todo mundo. O mês passado eu não pude participar dessa reunião do Saboia, porque eu estava lá dentro com a doutora Nilza andando, examinando tudo que na UPA. E nós estávamos em 15 pessoas. Nos outros hospitais, o Hospital Pedreira, agora dia 15, abriu a porta para a comunidade e mandou a comunidade entrar lá dentro para poder fazer essas reivindicações que eu estou falando para o senhor. Porque lá também ia fechar as portas. Só que lá é Estado. E ela quis fazer a mesma coisa com o Hospital Municipal, porque esse é o único hospital municipal que está acontecendo isso. E quando é uma época de sufoco, igual nós já tivemos 2 desastres de avião. Então, quando tem esses desastres, entra bombeiro, entra ambulância, entra viatura, tudo por aquele portão. Não tem o indicativo para um deficiente visual. Lá não tem o piso tático para ele passar. Lá não tem uma pista para o cadeirante passar. Então, é tudo bagunçado, tudo misturado. E lá naquela outra entrada, nós tivemos todos esses cuidados. Tudo que pediram, rebaixamento de guia, nós rebaixamos. Pista para as pessoas atravessar a rua, pediram para a gente conseguiu. Nós tínhamos mais de 30 camelô do lado de cá. Foi feita uma conversa com 8 camelô, deram licença para esses 8 coitados trabalhar do outro lado da rua. E numa época de pandemia, numa época de desemprego, numa época de tudo, fazer isso, não deixar os coitados, agora ninguém lá, nem os próprios funcionários que ia lá tomar um café, que ia lá comer um lanche, nem os próprios funcionários não podem. Aquele ponto de estar também lá na outra portaria, atrapalhando a outra portaria. E foi posto para cá. Então, teve tudo um trabalho em conjunto, prefeitura, tudo. E da maneira que ela fez, ela pensou tudo isso? Não, porque cada vez que a gente vai ela põe um pedreiro lá para fazer um quebra-galho. E o muro, nós já olhamos, ele está mole. Por quê? Porque não foi feito coluna dos 2 lados. Aquele muro está arriscado cair em cima de uma pessoa. E se cair, vai ser pior para vocês. Aquele muro está balançando. Se cair, eu quero que isso fique registrado na ata. Se cair, vai dar problema para vocês. E se não tirar aquela massa do pé da árvore, ele vai cair. E se não tirar aquela massa do pé da árvore e a árvore morrer, isso também vai, eu quero que esteja registrado, isso daí também vai ter consequência para vocês, o hospital. Porque a gente quer ajudar, a gente faz tudo que pede para a gente, a dona Terezinha é testemunha. Que pede para o conselho, a gente assina. Se precisar, a gente corre atrás de abaixo assinado para ajudar. Agora, quando é para ajudar a comunidade, faz isso. Quando foi
não estou dizendo que eles foram errados, que eles não foram, graças a Deus, eles tomaram uma iniciativa, mas quando foi para os funcionários, fazer um piquete para tomar a vacina, deixaram fazer do lado de dentro do hospital, né? E a gente não pode entrar do lado de dentro do hospital com 15 pessoas para resolver uma situação dessa. E estava em todos os grupos, estava foto pedindo vacina já. Eu não sou contra, porque eles merecem, eles estão na linha de frente. Só que eu acho que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, eles tinham que fazer no meio da rua, que era para a população também ajudar eles e ver. Porque, para a gente, o que dá a parecer que aquele muro foi levantado para esconder o que acontece aí dentro. E para proibir os coitados dos moradores de rua, que são pessoas doentes, entrar aí dentro. Tanto é que a chave do banheiro é ridículo isso. Um banheiro público, eu sou obrigado a ir numa sala pegar uma chave para poder ir nesse banheiro, que o banheiro é trancado. Isso é uma falta de vergonha. E essa chave só tem 2 dentes. Para abrir, o guarda tem que ajudar até lá a abrir a porta. E vocês vêm falar para a gente quer ajuda da comunidade, a gente quer ajuda dos conselheiros, e trata a gente nessa maneira, trata os usuários, os conselheiros, as lideranças desse jeito. Agora, num dia da reunião, ela está de férias, o senhor veio para segurar a bucha. Me desculpa eu estar desabafando com o senhor, mas, infelizmente, eu sou obrigado a falar para poder contar em ata e ser registrado isso. E o mais sério também, o mesmo motorista que ela pegou para levar ela no ponto do ônibus, ele falou que ela disse que tem as costas quentes e que ela de lá, aí ela faz o que ela quiser. Só que o mundo dá muitas voltas, hein? O mundo dá muitas voltas. Hoje ela tem a costa quente, amanhã eu quero ver se ela tem o pé quente. Terminei minha fala, me desculpa. João, eu endosso todas as palavras do senhor João. Eu, no dia da manifestação, pedi a chave para ir ao banheiro. Eu não consegui entrar no banheiro, tive que pedir a ajuda da segurança, porque a chave é uma chave minúscula, que detém 2 curvaturas de dente, e eu não consegui. Eu precisava ter colocado meu óculos para conseguir enxergar. Agradeço o seu João, né, que falou. Acho que o senhor tem todo o direito. Está falando do ponto de vista, né, do que o senhor percebe, sente. Acho que isso está validado sempre, está registrado em ata, né? Está aqui tudo para transcrição, como o senhor solicitou, e eu acho que é assim mesmo, a ata ela é feita assim. Então vai estar tudo registrado, aí alguém, ou o senhor vai poder ver a ata para checar se isso está lá mesmo como o senhor pontuou. E de novo, assim, eu peço, eu falo isso, gente, porque eu acho que é a maneira melhor de resolver, porque essa é uma história, esses questionamentos do portão, eles já vêm há algum tempo, né? E conversas já foram feitas. Então, se eu falar agora, a impressão que eu tenho é que talvez eu mais atrapalhe do que ajude, né? Então, de fato, eu acho que essa conversa tem que acontecer para que se ouçam mesmo, né? Assim, eu não consigo enxergar a situação como tendo sido feito para prejudicar, né? Certamente, tudo que a gente faz tem lados, tem benefícios e riscos, né? Isso é uma balança muito tênue. E o senhor listou vários riscos associados, né? Existem os benefícios. Então, de novo, acho que vale essa conversa nesse dia extra ou eventualmente uma reunião extra para pautar algum assunto específico, para que isso possa se alinhar e se resolver da melhor maneira, assim. Com diálogo, acho que é a melhor maneira sempre. É o que eu consigo oferecer hoje, assim, para vocês. Peço desculpa se não foi o que estavam esperando, mas nesse ponto específico, eu realmente prefiro, na minha visão, para que ande melhor a situação, que isso seja diretamente tratado com a doutora Josiane, que já estava em conversas sobre esse assunto. Deixa eu
do encontro dele, dia 18 Hein, doutor? Doutor, porque é assim, só para o senhor tirar uma dúvida. Hospital tem cadeira para pessoa obesa, de 1 metro. Eu gostaria que pegasse uma pessoa assim de 140, 150 quilos, pusesse essa cadeira lá no meio da rua, mandasse um obeso sentar e pedisse para ela empurrar para dentro para ver se ela conseguiria virar lá e entrar com essa cadeira de 1 metro. Porque não é todo mundo que tem carro. Muitas vezes, eu, como liderança, eu socorro uma pessoa. Só que muitas vezes não dá nem para mim parar direito lá, eu tenho que deixar lá fora. Então, eu gostaria que uma pessoa, ou até mesmo um cadeirante motorizado, obeso, de roda, e tentasse entrar por aquela porta. Porque nem pelo paralelepípedo não dá, porque a cadeira motorizada, a roda é daquele e ela vira. E a pessoa que vem com uma cadeira motorizada, ela é obrigada a largar o carro lá do lado de fora, num estacionamento, sentar na cadeira dela e entrar sozinha. Para isso, ela tem a locomoção dela, o carro dela adaptado e a cadeira adaptada. E isso não está sendo pensado. E se a cadeira dela virar, quem vai socorrer ela? Aqueles guardas da portaria, eles não põem a mão em ninguém. A pessoa pode desmaiar e eles não põem a mão. Eles não ajudam ninguém. Então, existe várias coisas. E essa reunião de, eu vou conversar separado com o André, depois vou conversar separado, 4 horas é o André, 5 horas, 4h30 é a Andréia, isso daí não dá certo. Não dá certo porque vocês estão jogando a responsabilidade nas costas de uma liderança. Eu mesmo, se for assim, eu nunca vou ir para conversar com ela. Pedindo que amanhã 2.000 pessoas vai estar batendo na minha porta. Você autorizou fazer isso. Você concordou fazer isso, porque você foi conversar com ela. Então, mas a gente pode pedir uma reunião extraordinária, seu João. Uma extraordinária esse mês com ela, que ela volta agora de férias, entendeu? Eu concordo, Marisa, eu concordo com você, mas por que ela não faz lá do lado de fora igual a doutora... Não, eu concordo. Igual a doutora Nilza faz, igual o secretário faz, igual o prefeito faz. Ele não leva para dentro do gabinete, para dentro de lugar nenhum. A gente faz no ar livre, todo mundo em pé. Lá no Hospital da Pedreira foi feito assim, no Hospital Campo Limpo foi feito assim, lá naquele outro da Zona Leste foi feito assim. O pessoal joga nos grupos, gente. Será que só eu vejo e ninguém vê? Todos os hospitais estão tendo esse diálogo, está tendo essa visão. Só não apoia que não pode, nada pode. O seu João, ela chegando amanhã, né? Isso aí, lógico, é de fora o íntimo dela. Se ela aderir essa extraordinária, aberto ao campo, já que não pode ser no auditório, a gente vai dar o retorno, seu João. Eu me comprometo amanhã a conversar com ela sobre isso, tá bom? Eu acho que ela, que nem você censurou esse horário pontual. Isso foi um pedido, uma demanda dos próprios conselheiros de ter, assim, gente, então eu vou abrir um espaço na agenda. Eu acho super positivo, porque em nenhuma gestão anterior tinha isso. Não, nunca teve. Né? Então, assim, se faz, fala, se não faz, não fala. Eu acho que a gente tem que ser justo. Eu não estou puxando o saco dela. Eu só estou falando, assim, que ela está aberta. Vamos, talvez essa proposta... Oi? Eu só vai abrir a palavra, faz meia hora que eu levantei a mão. Oi, Mauro, eu estou vendo agora, olha, então, olha, gente, a reunião está avançada, já são 4 e pouco, eu tenho que subir na psiquiatria, a última fala é do Mauro, tá bom? Não, mas eu quero terminar, né? E a gente, a pauta da semana do mês que vem, e a gente fala da reunião. Pode falar, Mauro. Mauro, Consabeja Jabaquara, Grêmio Sudeste. Eu fui convidado para essa reunião porque na reunião da Supervisão Técnica de Saúde, informaram que a diretoria está na reunião esclarecendo a questão
no muro e nos documentos. Como não trouxe, eu só queria registrar que é uma falta de respeito com a comunidade, convidar para uma reunião e, inclusive, não deixar o chat aberto, que a gente tinha muitos questionamentos por escrito, não pudemos fazer. Muito obrigado. Tá, mas o doutor Eduardo... Vai falar? Bom, como terminou o horário previsto das 16 horas, nós, antes de encerrarmos, precisamos colocar em votação a aprovação da ata da última reunião. A gente abriu o espaço da leitura aqui por conta do interesse de falarmos sobre outros assuntos, mas eu gostaria de saber se alguém tem alguma objeção na aprovação da ata da forma que foi enviada. Nós enviamos a ata da reunião para todos os conselheiros que estiveram presentes na última reunião, e eu gostaria de saber deles, se o Tomás, que tem a relação das pessoas que estavam presentes. A Marília, a Sueli, a Roseli, a Dona Terezinha... Eu voto pela aprovação da ata na íntegra. Você vota pela aprovação integral, André? É o Everaldo. André. Everaldo? Desculpa, Everaldo. Everaldo, Cláudio... Todo mundo que estava presente concorda com a aprovação? Eu concordo, só tenho... Está aprovado. Ô, Garnel, a Marisa vai me mandar pelo e-mail, porque ela não tinha meu e-mail, tá? Tá. É a Sueli, né? A Sueli que está falando, é isso? Sim, isso mesmo. No WhatsApp, você viu? Não, eu não vi, porque você sabe que eu não sou tecnológica, né? Tem que terminar a reunião e depois olhar o chat, mas eu te mando meu e-mail pelo chat, tá bom? Se me passar aqui, eu já te passo para ele, tá bom, minha amiga? Eu tenho mandado para o seu João Batista, algumas vezes volta, viu, seu João? Não sei se a caixa do senhor está cheia, mas eu mando para o endereço. Então, eu sempre mas mando pelo regimento, o João Luiz, eu não estou querendo te ensinar, mas pelo regimento, até onde eu sei, quem é conselheiro. Eu não sou conselheiro, então eu não posso votar. Eu sei, o senhor... E eu também não estava na reunião passada. João, eu sei do interesse do senhor. A reunião também é pública e não pode gravar, não pode... Não, aí é outra questão. Aí o regimento não permite mesmo. Entendeu? O regimento não permite sem autorização expressa das pessoas. É pública. É diferente, seu João. Olha... Não, então eu me abstenço. Eu não voto, eu me abstenço. Tá. Então, posso, então, considerar aprovada a ata da reunião do dia 2 de fevereiro, né? Já que ninguém se manifestou contrário. E passando para a questão da próxima reunião, que ocorrerá em março. Março, né? Março. Abril, desculpa, em abril. Eu gostaria de ouvir de vocês alguma sugestão para o tema da próxima reunião, que vocês querem discutir. Eu quero propor. Qual é a sua proposta, Everaldo? Como foi colocado aqui essa questão dos insumos, da falta de material, essas coisas, e tem também uma questão que não foi colocada aqui, que é o fato do almoxarifado não funcionar fim de semana, e isso tem causado certo transtorno, porque às vezes acaba, por exemplo, o material, e para retirar o material sem o almoxarifado estar aberto, é todo um transtorno. Tem que chamar o chefe de equipe, tem que reunir, falar com diretoria, é toda essa complicação. Então, assim, a gente não sabe por que o almoxarifado, com a demanda que nós temos, ele não funciona de fim de semana. Assim como tanto o almoxarifado quanto o pessoal lá da manutenção trabalha em número reduzido no fim de semana. Então, eu queria propor, o pessoal concordar, que nós chamássemos o representante do almoxarifado para que ele trouxesse uma planilha e nos explicasse se, de fato, o que está acontecendo,
qual a dificuldade que está sendo encontrada, como que a gente pode minimizar aí esse problema, o uso do material de forma adequada para que não falte para ninguém e tal. E também essa questão da manutenção, não funcionar completo no fim de semana, o que pode ser feito. Eu sei que a manutenção é outro departamento, mas o problema do almoxarifado acho que seria importante a gente tratar e talvez na próxima reunião falar sobre a manutenção. Tá ok. Então eu quero ouvir dos demais. Alguém discorda dessa... Todo mundo concorda que seja esse o tema do almoxarifado, trazer alguém do almoxarifado para falar sobre o funcionamento dele, do fluxo que existe de material ali do nosso almoxarifado. Vocês concordam, todo mundo? Está ótimo, mas como também, João, Oi? como também seria bom falar desse tema sobre o fechamento da porta que era principal antes, porque são várias pessoas, a começar ali, João, eu mesmo, de saber, porque nunca fomos avisados, nós, gestores, apesar provavelmente a diretora ter acesso total de fazer o que ela quer, mas seria bom de dar uma satisfação para nós de qual é que foi a origem do fechamento da porta. Seu Tomato, isso já foi discutido numa reunião de fevereiro. Já foi discutido lá atrás. João, eu sempre estava presente nas reuniões. Às vezes foi bobo de não ter entendido de que se tratava. Porque podemos sim, assim, eu vou falar, vou conversar com a doutora para que, se ela desejar falar novamente sobre esse tema do fechamento mas eu acho que a proposta do Everaldo de chamar um representante para o almoxarifado seria o mais adequado. Porque é o que foi... João, eu acho assim, ela não tem que achar que ela quer. Você está querendo pôr uma pauta... Lógico, ela vai responder. É que a questão... nós estamos voltando a falar aquilo que já foi discutido anteriormente. Tá? Isso já não foi discutido, João. Não foi discutido. É justo o que o Tomásio falou. O senhor Tomás é um conselheiro do Saboia e ele está pedindo, e a gente também. Se fosse só ele, poderia questionar. Ok, então, outra coisa, Ganeu, são fica então acertado. Fica aqui. Dá para falar 2 horas, mas dá para falar almoxarifado, manutenção, e o que está aparecendo é o quê? Está parecendo que ela está fugindo da gente, mas ela não vai fugir, porque vai chegar uma hora que a gente vai conseguir confrontar e ela vai ter que responder. Sim, ela pode simplesmente citar ali que já foi falado na reunião anterior, mas tudo bem, vamos voltar a falar do assunto. Ok? Ótimo. Tá bom, então. E a próxima, você tem um calendário aí? Vai ser dia 6, né? 6 de abril. 6 de abril. 6 de abril será a próxima reunião ordinária, ok? E o tema será o almoxarifado e o fechamento do portão lá da frente do Saboia, ok? Seria uma devolutiva aquilo que você está trazendo. E do fechamento do almoxarifado, que está prejudicando o fluxo do hospital, trazer esse tema... O almoxarifado está fechado, ele não funciona no fim de semana, só isso. Então, é isso que a gente está falando, do fim de semana, não estou falando de semana. Já que ele está fechado... Isso está incluso no questão de movimentação. Não adianta trazer o tema numa reunião e a solução só na próxima. Tem que ver se tem contrato, né? Bom, então tá, gente, todo mundo já está ciente da próxima data, dia 6 de abril, né? E Tchau, gente. Fica encerrada a nossa reunião, ok? Obrigada, viu, gente? Obrigado pela presença de todo mundo aí. Boa tarde. Boa tarde. Tá tudo...
Está saindo, estão saindo.